você, eu sou o Carlos Valentim, te dando boas-vindas a mais um programa da série Dicas Tributárias. Hoje é dia 3 de junho de 2024, então o período das declarações de imposto de renda relativo ao ano de 2023 já era, acabou na sexta-feira. Mas você acha que é cedo para a gente começar a falar da declaração do período base de 2024? Eu acho que não. Como você já sabe, a gente já falou aqui em programas anteriores, você já deve ter visto nas mídias diversas vezes, a partir de 1º de janeiro de 2024, entrou em vigor a Lei 14.754. Essa lei trouxe alterações bastante significativas no que diz respeito à tributação de rendimentos obtidos no exterior e ela vai criar uma ficha separada na declaração do ano que vem. Nessa ficha deverão ser registrados os rendimentos, e por rendimentos entende-se tudo aquilo que você teve de remuneração no exterior, por ativos que você tem lá fora, ativos que você tem na sua pessoa física, ou então os lucros do que a lei denomina como entidades controladas. Entidades controladas pode ser um trust, pode ser um fundo, pode ser uma empresa offshore. E as empresas offshore que estão localizadas em paraísos fiscais caem diretamente nessa regra. E aquelas que estão fora do paraíso fiscal, mas têm a sua renda predominantemente formada como renda passiva, ou seja, ela não tem nenhuma atividade operacional, ela aplica recursos no mercado financeiro e é remunerada por isso. Nesse caso, se ela tem essa remuneração preponderante, ela acaba também entrando nesse mesmo rito de tributação. E por que é importante olhar para isso agora? Vamos pensar o seguinte, a lei ela fala que os rendimentos serão tributados de forma separada na declaração que vem em 15%. Ela diz que os rendimentos e os lucros das entidades controladas. Então é preciso estabelecer uma diferença entre rendimentos e lucros. O que é rendimento? Rendimento é aquilo que eu recebo pela manutenção de um ativo da minha propriedade. Vamos supor, eu tenho uma casa, alugo essa casa, o aluguel que eu recebo da casa é um rendimento. Eu tenho uma aplicação, um título no exterior, esse título me paga juros periodicamente, esses juros é considerado rendimento. E o que é o lucro? O lucro ele é a diferença entre rendimentos e despesas. Então, quando eu tenho uma entidade controlada, eu tenho uma pessoa jurídica, ela tem despesa administrativa para se manter, então os rendimentos que ela recebe, menos as despesas administrativas que ela tem, isso me dá um lucro. Aí já dá para ter uma ideia de que o lucro normalmente tende a ser menor do que o rendimento. Eu tenho visto pessoas pensarem o seguinte, bom, eu agora tenho que fazer um balanço da minha offshore. Eu não tinha essa obrigação. Mas se você estava, por exemplo, em BVI ou Panamá, você tinha sim essa obrigação para cumprir requisitos da lei de Panamá e lei de BVI. Agora eu tenho que fazer um balanço também para atender a lei brasileira, porque esse lucro apurado no balanço é que vai ser adicionado à minha declaração. Então eu vou ter custo com contador, vou ter custo isso e aquilo, então é melhor eu desmanchar essa sociedade e aproveitar aquilo que a própria lei 14.754 me fala, que é o chamado princípio da transparência. Segundo esse princípio, eu posso pegar minha offshore, pegar todos os ativos que estão lá e colocá-los na minha declaração como se fosse meu na pessoa física. Agora, pense um pouquinho, não vejo vantagem nisso. Eu acho que se você vai ter custo com o contador para fechar balanço, coloque esse custo também na formação desse lucro. Agora, se você tem rendimentos, isso é muito simples. Vamos supor que você tem um papel que te pagou 1.000 de rendimentos, mas você teve um outro papel que te deu 1.000 de prejuízo. No consolidado da pessoa física, os 1.000 de rendimentos são tributados e os 1.000 de prejuízo não. Agora, numa companhia, o resultado, quer dizer, o lucro vai ser esse rendimento menos o prejuízo. Então, acho que é interessante você dar uma olhada como é que você está investindo seus recursos no exterior, se é através de uma offshore ou se é através de uma carteira de pessoa física. Eu conheço pessoas que têm uma carteira na pessoa física extensa, composta por ações, por títulos de dívida, por um monte de outros tipos de ativos, e é uma relação extensa. Uma pessoa nessa condição certamente deve olhar para essa carteira e pensar, bom, eu devo manter assim
ou é mais interessante eu colocar todo esse ativo disposto de uma outra forma? Pensem nisso. E, bom, qualquer coisa, eu estou por aqui. Precisarem de algum tipo de aprofundar um pouco mais a discussão, que não dá para a gente falar sobre isso durante muito tempo aqui para não tomar os ouvidos de vocês. Os meus contatos estão logo a seguir depois desse vídeo, mas pensa nisso. É hora de pensar já na declaração de 2025, período ano base 2024. Um abraço, até a próxima. Tchau.